Tem outra propriedade, tem outra característica nos ímãs que chama a inseparabilidade magnética. O que significa isso? Eu vou te fazer uma pergunta, Cauane. Eu tenho um ímã, correto? E esses ímãs, eles estão aqui separados entre polos norte e polo sul. As cores daqui pra cá não me interessam muito. E o que vai acontecer se eu pegar esse ímã e dividir ele no meio? O que vai acontecer com ele? Eu vou ter norte desse lado, sul desse lado? O que vai acontecer? Eles têm inseparabilidade magnética. Eu não consigo separar os polos. Se eu pego os meus ímãs e separo ele certinho, não me importa, se a parte norte, presta bem atenção aqui, Cauane, a parte norte cria-se uma parte sul e a parte sul cria-se uma parte norte. E por aí vai. Se eu pego esse cara daqui e divido novamente, eu vou ter esse processo de forma infinita. Eu nunca vou conseguir separar o ímã, eu nunca vou conseguir separar os polos de um ímã. Eles sempre vão ter polo sul e eles sempre vão ter polo norte. Vocês vão pegar a atividade de vocês e vocês vão encontrar como que isso aqui cobra. Isso cobra de forma ridícula, correto? Eles vão cobrar de várias formas. O que eu posso falar mais? Como que eu posso apresentar mais questões para vocês? Deixa eu mostrar outra questão para vocês. Eu não sei se essa questão ela tá na apostila que eu mandei para vocês, mas ela é bastante interessante. Ela fala assim, ó, Paulinho, ele criou um brinquedo com ímãs, ele achou ímãs na oficina do seu pai e ele criou um brinquedo. Como que é o brinquedo que ele criou? O brinquedo se baseia nisso daqui, calma aí. O brinquedo é um carrinho. O brinquedo é um carrinho, assim, com uma tábua. E sobre essa tábua, o João, ele colocou ímãs. Ele colocou um ímã. Aí o que ele faz? Ele vem igual um retardado, igual um retardado não, né? Muito inteligente da parte dele o que ele fez. Pega outro. Um gravetinho. E o que ele fez? Botou o ímã na ponta. Ele colocou um ímã na ponta. Com um adereçozinho aqui, aqui assim, ó, que quando ele aperta, esses ímãs vem e troca de lado. Fala, Legal. né? Inteligente. Inteligente demais. Aí, a questão ela fala assim, ó, sabendo que aqui eu tenho sul e norte, correto? Sul e norte. Como que tem que estar a colocação dos meus ímãs para com que ele vai para frente e para com que ele vai para trás, respectivamente? Aí tem lá as alternativas no... Não, tipo assim, para ele para frente, como que esse ímã tem que estar colocado? Esse cara daqui. Com o sul na frente. Não. Olha lá. Ele tem que estar com o norte na frente. Por quê? Vai vir pra trás. Porque são os polos iguais que repelem. Você falou que era pra ir Pra ir pra frente aqui, ó. Pra ele pra frente é aqui, ó. Tá. Não Aí, tipo assim, sabia que era pra tem um norte aqui, aí ele vai colocando o ímã assim, ó. Aí o carrinho vai indo pra... Ele pode até fazer... Agora eu entendi. Ele pode dar até uma de Harry Potter com os amiguinhos dele. Aí se ele quer puxar, aí ele aperta o botãozinho pra que esse ímã troca essa parte para essa norte e ele começa a atrair Agora eu entendi como é que o carrinho. Entendeu? Entendi. Então a colocação do ímã, respectivamente, pra vir pra frente e pra trás, ela tem que estar assim, ó. Ela tem que estar M, S e S, N. Correto? Eu não sabia que ficava na pra frente e pra lá. Correto ou não correto? Show de bola essas questões? Hã? Olha.
Porque assim, é uma matéria meio abstrata, então o cara ele tem que ser meio criativo pra ter essas questões. Tá fazendo 26 graus agora, a mínima é de 16 graus Celsius, a sensação térmica é de 25 graus, 5% de probabilidade de chuva, a umidade relativa é 37, a OMS ela fala que o ideal é 60, então tá meio seco. Ué, Chu, a apostila está carregando, porque eu quero falar sobre certos tipos de materiais, aí a gente fala assim, a gente já falou qual que é a relação de imã com imã, entre ímãs, agora a gente vai falar qual que é a relação com algum tipo de materiais. E o nosso senso comum, ele sabe. A gente sabe mais ou menos quais que são os materiais que são atraídos por imã, né? Eu sei que alumínio não atrai imã. Eu sei que ferro atrai imã. Quando eu era pequeno, aqui em Belo Horizonte, tinha um ferro velho aqui em cima, aqui, ó. Aí a gente sempre pegava latinhas, assim, que quando a gente bebia... Meus pais bebiam cerveja, eu bebia Coca-Cola, a gente juntava assim nas coisas assim, e a gente juntava essas latinhas e levava pro ferro velho. E nesse ferro velho, ele passava numa esteira, não era numa esteira não, era uma esteira meio improvisada assim, que tinha uma talona, tinha uma barra de imã em cima. Pra que ele fazia isso? Porque a gente era safado. A gente tinha maldades. O que a gente fazia? A gente colocava muitas vezes pedra dentro das latinhas e amassava pra ela ficar mais pesada. Ou então a gente colocava ferro mesmo porque era pesado. E o que pega? Às vezes latinhas de ferro são mais pesadas que de alumínio. E o que essa barrona de imã ela fazia? Ela fazia com que os imãs, tudo que fosse de ferro fosse atraído. Porque alumínio é reciclável, ferro nem tanto. Correto? E isso é até mesmo uma matéria de química, né? Que matéria que é essa? Sabe onde que tem isso? Separação de misturas. Sabe onde que tem isso? Em química. Onde? Do desenho. Toy Story. Tem no Toy Story, não tem? 3. Do 3. Lá naquela esterona. Do lixão. Do lixão, correto. Chu, quantos minutos de vídeo? 7h30. 7h30. Vamos lá pra essa apostila carregar. Sabe onde que tem isso também? Eu nunca vi pessoalmente isso. Às vezes ele passava com... Tem uma parada que é similar ao imã, mas ele apita. Que é tipo detector de metal. Ele trabalha ali com propriedades similares à do... Como que fala? A do eletromagnetismo. Física 2. Deixa eu abrir a apostila aqui. Muita calma nessa hora. Os materiais, eles podem... Ah, tá, eu não falei, eu realmente esqueci de falar sobre isso daqui, ó. Eu falei sobre isso daqui, mas eu falei sobre isso daqui. Que os ímãs, eles criam um campo eletromagnético. Do mesmo jeito que cargas criam um campo magnético, os ímãs, eles vão criar um campo eletromagnético. Eu falei errado. Cargas vão criar um campo elétrico. E os ímãs criam um campo eletromagnético. E do mesmo jeito que os conceitos de atração e repulsão são iguais entre eles, a do campo elétrico e do campo eletromagnético, elas também são iguais. A carga ela sai do polo norte e vai para o polo sul. Do mesmo jeito que os polos, o campo saía da carga positiva e ia para a carga negativa. E são nesse campo que elas são atraídas ou repelidas. Correto? Aí eu quero falar com vocês sobre os 3 tipos de materiais: magnético, paramagnéticos e diamagnéticos. Aí eu não vou escrever nada, eu quero que vocês abram lá na página 130, 130 no tópico 1.2, tipos de materiais, que eu vou ler e explicar pra vocês, que eu acho que essa leitura aqui ela é meio obrigatória. Primeiro, os ferromagnéticos. Olha só, eles são fortemente atraídos e magnetizados por um campo magnético externo quando estão próximos de um ímã. Por exemplo, olha só, ferro, cobalto, níquel, gadolínio, ligas constituídas com esses elementos, que são as ligas metálicas. São os materiais que eu sei, que eu conheço no meu senso comum, que se atraem facilmente por ímã.
que é o ferro, cobalto e o níquel. Decora esses três. Os exercícios vão pedir que vocês saibam esses três tipos de materiais que são atraídos pelos ímãs. Ferro, cobalto e níquel. Os paramagnéticos são os materiais que a gente conhece que eles não são atraídos. Que se eu coloco do lado do ímã não vai acontecer nada. Eles vão ficar lá parados. Mas eles são atraídos sim, mas eles são atraídos com poucas forças que eles quase não mexem. Que são o sódio, o magnésio, o alumínio e a platina. Esses são os paramagnéticos. Aí a gente vai abrir para outro que é os diamagnéticos. Eles têm um efeito contrário de atração. Eles são repulsados pelo ímã. Que é o exemplo do ouro, da prata e do cobre. Aí a gente pode até falar sobre a levitação magnética com os materiais diamagnéticos. Que quando eu coloco pedras de ouro em cima de um ímã, essa pedra ela levita. Aí a gente fala sobre mágicas. Olha aí pra você ver no Acredite Se Quiser como que materiais supercondutores e o diamagnetismo são propriedades que nos levam até a levitação magnética. Gente, olha aqui pra mim. No tópico 2, a gente vai falar sobre o magnetismo e eletricidade. Lá no 3, a gente fala sobre a indução eletromagnética. Eu não vou falar sobre isso com vocês, por quê? Porque eu quero que vocês pesquisem sobre isso. É uma parte teórica que eu acredito que vocês pesquisando e me dando um trabalho escrito vai ser muito mais produtivos. Provavelmente você vai encontrar essa atividade escrita na atividade de vocês. Vocês vão falar pra mim em uma lauda cauda, em uma página cauda, o que nos diz a lei de Faraday e o que diz a lei de Lenz. É quando os pesquisadores falavam assim, cara, eletricidade e magnetismo são muito parecidos. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Esses caras, eles chegaram a essas conclusões e eu quero que vocês cheguem